Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá! Estaremos juntos nos próximos minutos para ouvir palavras positivas e mensagens que alegram a alma. Está no ar o programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação e que tenhamos um ótimo dia, não é? E hoje, o preletor Heitor Miyazaki esclarece sobre a ação misteriosa do subconsciente. Se nós estivermos sempre lendo livros da verdade, aquelas informações, aqueles conceitos, pensamentos errados que estão registrados no subconsciente, que estão prejudicando o nosso dia a dia, vão ser eliminados, vão ser apagados. Muitos chamam este livro de um livro milagre pelos proveitos advindos dele. O que ele tem de tão especial que os chamam de milagre? O que tem feito com a vida de tantas pessoas mundo afora? Roy Eugene Davis, autor do livro, ele fala coisas aqui fantásticas. Por exemplo, a maioria das pessoas é limitada pelo seu modo de pensar e por seus problemas emocionais. Você culpa o passado? Culpa os outros por não entenderem? Culpa seus pais, culpa os professores, culpa o meio em que você vive? Como superar todas as dificuldades, ser feliz? E este livro, Imaginação Criadora, ele norteia os leitores para o sucesso, para a felicidade, para a prosperidade. Penso eu que este livro foi escrito para você. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você, através do site www.sni.org.br. Você pode também adquiri-los pela livraria virtual, ou ainda ligue 0800 770 2600 ou do telefone celular 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado. Tudo que acontece em nossa vida é a partir do conteúdo da nossa mente. Portanto, é hora de prestar mais atenção no que andamos depositando nela, pois seus pensamentos e sentimentos acabam se tornando a sua realidade, hein? E nós, então, vamos aprender agora sobre a ação misteriosa do subconsciente na palestra do preletor Heitor Miyazaki. Vamos ver? Muito obrigado. Ao pessoal de Alagoas, um abraço, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, um grande abraço, muito obrigado, muito obrigado. Vamos estudar um pouquinho mais desse ensinamento maravilhoso que muda a vida de quem não somente ouve, mas principalmente põe em prática. Muito obrigado. Vamos primeiramente responder a pergunta de uma pessoa que mandou e-mail, iniciais DSO, 23 anos, sexo feminino. Tenho uma vontade enorme de me realizar profissionalmente, já fiz vários cursos e agora estou no segundo período da faculdade, mas não consigo um emprego na área que quero. E também não consigo ganhar mais do que um salário mínimo. Acredito que esse fato é provocado pela minha mente, mas não consigo resolver essa questão. Bom, primeiro fato que você tem que compreender é que você está usando a força da mente de forma negativa.
Veja que você menciona, não consigo emprego, não consigo, não consigo. Quantas vezes você escreveu não consigo num texto pequeno aqui? Você tira esse não consigo e acredite naquilo que Jesus Cristo falou. Vosso Pai já lhe concedeu antes de vós pedirdes. Antes de você pedir, Deus já lhe concedeu. Mas onde é que está? Está no mundo de Deus. E seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como já está no mundo de Deus, que é o céu. Por isso, volva a mente para Deus, volva a mente para Deus e não fique olhando este mundo fenomênico, que é esse mundo que você enxerga com os olhos carnais. Esse mundo que você enxerga com os olhos carnais é onde se projetam aquilo que está na nossa mente. Enquanto você estiver pensando, não consigo, não consigo, o que vai aparecer diante de você? Não consigo, não consigo. Em outras palavras, a palavra tem força. No princípio é o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, está na Bíblia. Ou seja, esse verbo é a palavra. Que tipo de palavras que você está usando no dia a dia? Se você ficar com o pensamento, não consigo, não dá, não consigo, não consigo, você está plantando uma semente chamada não consigo, não dá, não consigo, não dá. Então, como já está pronto no reino dos céus, aquilo que você deseja, não precisa implorar, Deus me dê isso. Simplesmente contemplar. Por isso que na oração Pai Nosso está bem claro, mas muitas pessoas só falam da boca para fora, sem meditar, sem procurar entender o significado. Primeiro detalhe, Pai Nosso que estás no céu. Nosso Pai que estás no céu é Deus. Primeiro ponto importante. Se você não entender que você é filha de Deus e não compreender que você é filha legítima de Deus, você não vai se sentir como herdeira de Deus. Consequentemente, a herança divina não poderá manifestar. Mas se você entender, sou filha de Deus, por isso, vosso Pai já lhe concedeu, vosso Pai disse Cristo, vosso Pai, ele não disse meu Pai, vosso Pai já lhe concedeu antes de vós pedires, ou seja, nós como filhos de Deus, temos direito a toda a herança, toda a provisão infinita que é o próprio mundo de Deus. Por isso, simplesmente, voltando a mente com os olhos carnais fechados, volva a mente para Deus e contemple esse mundo onde você já tem isso que você deseja. Apenas visualize, contemple e visualize a cena desses fatos se concretizando aqui na Terra. E agradeça a Deus. Em 1994, no Assunção, Paraguai, uma moça chamada Cíntia falou-me o seguinte, falou, prof, me gusta muito o emprego que eu tenho. Eu falei, eu gosto muito do emprego que eu tenho, mas eu não gosto das atitudes do meu chefe, que fica me assediando. Então ela estava muito chateada com a situação na empresa. Então eu respondi-lhe o seguinte, Cíntia, se está acontecendo essas coisas é porque já existe um emprego melhor para você. Deus já te reservou uma coisa melhor. Aí eu falei para ela, feche os olhos. Ela fechou os olhos e disse, agora, como já existe no céu, mentalize que você já está concretizando esse desejo aqui na face da terra. Visualize a cena de que você já conseguiu, agradeça a Deus. Visualize a cena de que você está indo para o emprego novo, um trabalho maravilhoso. Veja que você está entrando, está cumprimentando todos os seus colegas. Agora você está se dirigindo para a sua mesa. Veja que tem um computador. Isso foi em 1994. Na sua mesa tem um computador, você está trabalhando, você se levanta, vai falar com o seu chefe, volta, e está trabalhando. E nisso ela me interrompe um segundo e fala assim, professor, eu não acredito que aqui no Paraguai exista uma empresa tão moderna como está vindo na minha mente, como estou imaginando. Eu falei, existe, se vê na sua mente é porque existe. Isso foi em abril de 94. Mês seguinte, quando voltei para Assunção, ela disse, professor, uma semana seguinte apareceu um trabalho, uma proposta. E era exatamente a empresa, da forma como quando eu entrei na empresa, era igualzinho àquela que veio na minha mente. E mais perto da minha casa. E realmente existia esse trabalho, passei a ganhar mais perto da minha casa e tudo se concretizou. Então, Deus já reservou, então faça a mesma coisa. E aconselho a você estudar, não é somente ler.
leia e ponha em prática o que está no livro Convite à Prosperidade, volume 1. Repetindo, Convite à Prosperidade, volume 1. Muitas pessoas que orientei para que lesse esse livro, inclusive um deles foi meu irmão, quando ele tinha se aposentado na empresa Sears, a aposentadoria estava muito pequena, então eu disse para que ele lesse e pusesse em prática o que está nesse livro. Aí apareceu uma proposta maravilhosa para ele trabalhar numa multinacional. Por isso, põe em prática e você vai ver o resultado, ok? Muito obrigado. Vamos estudar um pouquinho então o que está no livro A Verdade 7. E aqui diz na página 104. Por volta de 1880, vivia em Viena, Áustria, um médico chamado Breuer, o qual era muito competente em curar doenças por meio de hipnotismo. Certa vez, uma senhora o procurou em busca da cura pela hipnoterapia. Ela sofria de uma doença que apresentava os seguintes sintomas: não conseguia emitir voz e, portanto, não conseguia falar. Também tinha algum bloqueio mental que a impedia de beber água. Este caso é citado também no livro A Humanidade Isenta do Pecado, de uma forma um pouco superficial. E aqui, esse fato que aconteceu em 1980 com Breuer, ele era muito amigo de Freud, e fazendo esse tratamento com essa senhora, ele verificou fatos interessantes e depois mandou uma carta quando ele conseguiu resolver a doença dessa mulher que não conseguia emitir voz, não conseguia beber água, e ela só conseguia a sobrevivência porque ela comia frutas para substituir a água, porque toda vez que ela pegava um copo de água para levar à boca, travava-se e não conseguia engolir a água. Foi quando o Breuer, se escreve Breuer, ele, fazendo essa hipnoterapia, conseguiu trazer do inconsciente dela um fato que ocasionou todo esse problema. Essa mulher, normalmente, na época, falava normalmente, bebia água normalmente, mas um dia ela, recebendo a visita de uma senhora de uma alta sociedade em sua casa, foi até a cozinha quando deparou com o cachorro bebendo água do copo que estava sobre a mesa. No momento, ela sentiu uma vontade pela vergonha que passou diante dessa senhora da alta sociedade, passou um desejo de raiva, de ódio, de vergonha com o cachorro bebendo água do copo, mas só que ela reprimiu, ela segurou, reteve aquela força de raiva, de ódio, aquela vontade de bater no cachorro, para não fazer um escândalo diante de uma senhora de uma alta sociedade, da alta sociedade, ela ficou calada. Mas esse forte desejo de fazer isso com o cachorro, de gritar, de bater, ela não expôs, não colocou para fora. Ela ficou segurando. O tempo passou, mas o subconsciente registrou. Aí que está a coisa, um fato que muitas pessoas desconhecem. Quando as pessoas dizem, eu já perdoei porque esqueceu. Não, eu já esqueci, pensando que esquecer significa perdoar. Não é. Muitas pessoas esqueceram de certos fatos, mas ela não perdoou determinadas pessoas. E tem fatos que nós nem sequer temos informação, mas que está no subconsciente. Por exemplo, tem muitas pessoas que foram rejeitadas pela mãe, ainda guarda aquela tristeza da mãe ou do pai porque foram rejeitadas, mas conscientemente ela não tem essa informação, mas posteriormente manifestou problemas como doença na bronquite asmática, outras coisas mais. E voltando a esse caso dessa senhora, e fazendo esse tratamento com Breuer descobriu esse fato, ou seja, fez com que ela lembrasse desse fato e trouxe à tona. A partir de então, ela ficou curada, ou seja, no subconsciente estavam registrados fatos que o consciente não tinha lembrança. Por isso o subconsciente ela tem uma força, tem muitos fatos que estão lá dentro, registrados, por isso que Freud falou que é um porão, é como um porão de uma casa. Antigamente as casas possuíam um porão, e no porão, quando as pessoas iam ao porão, ela encontrava tantas velharias, tantas coisas que não lembrava e não tinha informação. Existiam coisas tranqueiras, né? Tinha coisas boas, úteis, mas também tinha muitas coisas
que não tinha validade, já não prestava para nada. Por isso, nosso subconsciente também guardamos tantas coisas que muitas vezes nós não temos informações. Nesse livro, Você Pode Curar-se a Si Mesmo, também de uma outra coleção, esse livro é fantástico. Realmente, muitas pessoas pediram, porque esse livro havia sido traduzido primeiramente no Peru, pelos japoneses que viviam lá, para o espanhol. E alguns brasileiros tinham informação, queriam lê-lo. Muitas pessoas, toda vez que nós íamos para o Peru, as pessoas pediam para que nós trouxéssemos uma via, porque queriam aprender também o que estava nesse livro. E um dos fatos que consta aqui, só para que vocês tenham uma ideia, é muito interessante, que vai servir para muita gente, é o caso da claustrofobia. Tem gente que não consegue ficar em um lugar fechado, apertado, quando entra no elevador sente mal-estar, e aqui está explicado o caso da claustrofobia e a cura, por causa de uma menina também que estava na mesma situação. Essa menina, ela sempre procurava ficar na porta dos ônibus, sempre procurando ficar na porta de qualquer lugar que ela entrasse, porque sentia um desespero. E foi verificado que essa menina, numa vida anterior, ela estava numa caverna e desabou a caverna e ficou soterrada viva e não conseguiu sair da caverna e morreu nessa situação. Então, aquele desespero de sair daquela situação, desespero de sair, estava no subconsciente dela. O cérebro não sabia, porque o cérebro tinha a idade do corpo dela, mas é um fato que aconteceu antes daquele corpo ser formado. Ou seja, o espírito da menina é o mesmo. E o subconsciente é aquilo que está no espírito da pessoa, né? Está no corpo astral dela, no corpo astral, que é o corpo da emoção. Quando ela teve, então, essa informação de que ela havia soterrada viva, e daquela forma na caverna, aquele desespero, aquela agonia desapareceu. Assim como também quando eu expliquei sobre esses fatos para muitas pessoas que sofriam de claustrofobia, elas ficaram curadas. Okay? E duas senhoras de Juiz de Fora, duas irmãs, tinham problemas também, na hora que eu expliquei isso, ficaram curadas. Por isso que esse livro mostra tudo isso. Mas na página 22 diz o seguinte: 4 correntes do estudo sobre o subconsciente. Obviamente não dará tempo para explicar todos os 4 itens. Primeiro, corrente da medicina psicossomática, que segue a linha do estudo de Freud até Menninger. Ou seja, procura eliminar por meio da psicanálise os complexos ocultos na mente e assim conduzir o paciente à cura. Repetindo, que segue a linha de Freud até Menninger. Carl Augustus Menninger, que é considerado o Papa, o mestre da psiquiatria moderna, que nasceu e viveu em Houston, Estados Unidos, e ele escreveu o livro O Homem contra Si Próprio. E nesse livro, aqui nessa parte do livro, Carl Menninger fala sobre alguns fatos, estão citados no livro Melhor a Humanidade Entre o Pecado, e são alguns fatos que as próprias pessoas retêm no seu subconsciente, algumas gravações como a ideia do pecado, e que essa força do subconsciente acaba prejudicando aquilo que o consciente deseja. Ou seja, a ideia do pecado, que as pessoas gravam, retêm no seu subconsciente, de tem que pagar o pecado, que é filho do pecado, que não merece ser feliz, que tem que ser pobre, que só pobre vai para o céu. Tudo isso gravado no subconsciente impede a prosperidade das pessoas. E por isso que nós devemos compreender essa força que rege. Existem muitos casos que o paciente, apesar de dizer que quer ser curado, na verdade não deseja cura. Existem casos assim. Por exemplo, fatos de pessoas que, como o caso que aconteceu no Japão, quando uma senhora foi orientada pelo professor Katsumi Tokuhisa, e ela disse o seguinte: professor, eu estou doente, por isso que eu não posso trabalhar. E ela afirmando isso, o professor Tokuhisa falou, não, você não quer trabalhar, por isso que você está doente. E ela disse, não, eu quero trabalhar, mas eu não posso porque eu estou doente. E ela disse, não, eu quero trabalhar, mas eu não posso. Ele disse, não, você não quer trabalhar, por isso que você está doente. Então, ele disse,
ela disse, eu sei que eu estou falando porque eu sou enfermeira. E ele disse, eu sei que eu estou falando porque eu sou médico. Então vamos ver quem está com a razão. O que você faz? Eu falo, eu sou enfermeira. Onde você trabalha? No hospital. O que você faz no hospital? Trabalho no departamento de abortos. E qual é a sua função? Ela disse, eu tenho que retalhar os fetos abortados. Falei, você gosta de fazer isso? Ele perguntou, ela falou, não suporto. Eu falei, por isso que o seu subconsciente criou uma doença para você não fazer, porque você não gosta, você não suporta essa situação. Por esse fato, vamos analisar bem aquilo que está no nosso subconsciente e procurar também fazer com que nós possamos viver em harmonia com tudo e com todos e fazer com que nós possamos falar a mesma linguagem consciente e subconsciente. Por esse fato que se nós estivermos sempre lendo livros da verdade, aquelas informações, aqueles conceitos, pensamentos errados que estão registrados no subconsciente, que estão prejudicando o nosso dia a dia, vão ser eliminados, vão ser apagados, igual fita cassete. Existem certas coisas que você pode apagar gravando em cima, mas nesse caso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, fará com que muitos conceitos que você traz dentro de você possam ser ajustados, compreendidos e, consequentemente, não vibrar dentro de você coisas negativas de forma que possam trazer algum problema no seu dia a dia. Muito obrigado a todos. Seichonoye e Teleton apresentam Quanto vale o tempo? Quanto custa secar uma lágrima? Quanto tempo você dedicaria para secar uma lágrima? A Seichonoye tem um grande respeito pelo trabalho da ACD, que há 62 anos trabalha nessa área social, e nós também realizamos esse trabalho social. E poder ser parceiros nessa obra é uma coisa maravilhosa, porque nós aprendemos na Seichonoye que todos somos filhos de Deus, somos filhos de um único Pai. E esse Pai é a manifestação do amor nessa face da terra. E viver o amor é manifestar Deus aqui na face da terra. Então, nada mais maravilhoso do que a Seichonoye ser parceira com a ACD nesse trabalho do Teleton. Quanto vale um sorriso? Muito obrigado, amigos da Seichonoye. Eu tenho certeza que a doação de vocês para todas as crianças da ACD, não só para mim, para Maria Clara, mas para todos, tem sido muito, muito, muito mesmo importante. Obrigado. Quanto tempo você disporia para fazer alguém sorrir? De que adianta ficar hesitando ou relutando? Isso só faz desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Não fique adiando aquilo que pode ser realizado agora, pensando que poderá chegar um momento mais oportuno. O agora é a hora mais oportuna para realizar a atual possibilidade. Faça a sua doação. Quando a família Seichonoye se move, o mundo se transforma. Informe-se pelo telefone 0 operadora 11 50 14 22 73 ou ainda pelo site www.sni.org.br/Teleton. Seichonoye e Teleton. Doe um tempo mais feliz. Que legal, né, gente? Foi um programa de hoje muito animado, porque você estava aí do outro lado, viu? Que bom ter tido a sua companhia. Então, divulgue por aí o horário, o canal que você assistiu, para que aumente a corrente de pessoas felizes por assistirem ao programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação. Tenha certeza que a força que existe em você é inesgotável. Mas para acioná-la é preciso orar mais, viu? Então, que tal? Vamos te dar essa oportunidade de juntos passarmos aí pelo nosso momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia.
oração para abençoar todas as coisas do céu e da terra. Deus trabalha constantemente. O trabalho de Deus se manifesta como um trabalho sempre harmonioso. Isso porque Deus é a origem de todas as coisas, e estas, por estarem unificadas pela sabedoria única de Deus, não se atritam entre si. A obra de Deus manifesta-se sempre como um movimento harmonioso de todas as coisas. Se porventura ocorrem fatos desarmoniosos, é porque a minha mente egotista não está perfeitamente ajustada à mente de Deus, impedindo a manifestação da sabedoria harmonizadora de Deus. Neste momento, esvaziei por completo a minha mente e anulei a mente egotista. Por essa razão, manifestar-se-á infalivelmente a sabedoria de Deus. Até agora, a minha mente egotista obstruía o canal condutor da sabedoria de Deus. Mas agora, ao ser eliminada a mente egotista, passa a fluir abundantemente em mim a sabedoria de Deus.